Peregrino, de John Bunyan. Capítulo 12. E ainda mais coisas eu vi em meu sonho. Cristão e Fiel continuaram a sua caminhada. Enquanto prosseguiam, Fiel olhou para um dos lados e viu um homem cujo nome era Tagarela. Ele andava a certa distância deles, sendo que havia espaço suficiente para que todos andassem juntos. Ele era um homem alto e tinha melhor aparência de longe do que de perto. Nota de rodapé. Há uma grande diferença entre ter vários conceitos dentro de nossa cabeça e estar apto para falar da doutrina da graça, ou entre experimentar a graça e o poder de tais doutrinas em nosso coração. Fiel dirigiu-se a ele e perguntou: Amigo, em que direção está seguindo? Vai para a cidade celestial? Tagarela lhe respondeu: Sim, é justamente para lá que estou indo. Nós também, espero que sejamos boa companhia. De boa vontade irei junto com vocês. Então venha e sigamos juntos. Aproveitemos nosso tempo conversando sobre as coisas que sejam proveitosas. Uma conversa boa é sempre agradável. Estou contente em ter encontrado dois companheiros que se inclinam a esta boa tarefa. Para falar a verdade, existem poucas pessoas que se importam o suficiente para gastar com isto seu tempo. Afinal, elas estão preocupadas com suas próprias jornadas, mas essa escolha é bem melhor do que falar de coisas sem utilidade. Esse tipo de coisa sempre é um problema para mim. De fato, isso é algo a ser muito lamentado, pois o que seria mais valioso que o uso da língua e da boca para falar das coisas de Deus e dos céus? Muito me alegra em ouvi-lo falar desta maneira. Suas palavras são cheias de convicção e devo acrescentar o que pode ser mais agradável e proveitoso do que falar sobre as coisas de Deus. O que pode ser mais interessante para um homem que se alegrar em coisas tão maravilhosas como esta. Por exemplo, se uma pessoa gosta de falar sobre a história, sobre o mistério das coisas, se lhe agrada falar dos milagres, prodígios e sinais, onde encontrará melhor registro desses fatos e mais doce leitura do que nas Sagradas Escrituras? Disse Tagarela. O que disse é verdade, respondeu Fiel. Por isso devemos tirar proveito de tais assuntos em nossa conversa. Exatamente. É útil um homem falar de tais assuntos, porque através deles se pode alcançar conhecimento de outras coisas, como a vaidade terrena e também das coisas celestiais. Por isso, de um modo geral, mas também com algumas particularidades, é que se pode aprender a necessidade de um novo nascimento, a insuficiência das obras, a nossa necessidade de justificação em Cristo e de tantas coisas que precisamos saber. Além disso, através de uma conversa desse tipo, um homem pode compreender o que é o arrependimento, aprender a acreditar, a orar, saber o que é o sofrimento e outras coisas do gênero. Pode também entender quais são as grandes promessas e consolações do Evangelho que lhe servirão para o próprio consolo futuro. Ainda pode-se acrescentar que, através dessas conversas, um homem aprende a refutar as falsas opiniões, a defender a verdade e a instruir os ignorantes. Nota de rodapé. O que se encontra aqui não é o próprio padrão da ortodoxia? Observe que um mero professor pode aprender, como um papagaio, a repetir as doutrinas divinas e aparentar ter convicção sobre elas. Entretanto, seu coração está contaminado em demasia para que realmente tenha qualquer experiência com essas doutrinas, ou para amá-las e experimentar o seu poder e influência para controlar as paixões de sua vida. Muitos declaram agora ter Cristo como seu mestre, mas a estes mesmos ele condenará no futuro como juiz. Fim da nota de rodapé. Fiel respondeu a Tagarela: Isto é a mais pura verdade, e me alegro em ouvir essas coisas de sua boca. Infelizmente, a carência de conversas como esta é a causa de tão poucos compreendendo a necessidade da fé e de trabalhar na obra da graça em suas almas, a fim de que alcancem a vida eterna. Por causa disso, muitos são os que vivem em ignorância debaixo das obras da lei e nas quais o homem não pode alcançar o reino dos céus, disse Tagarela. Mas pelo que você disse, o conhecimento das coisas divinas parece ser um dom de Deus, e não se pode consegui-lo por esforço próprio, ou apenas conversando sobre elas, disse Fiel. Tudo isso eu sei muito bem. Nenhum homem pode ter nada em si mesmo a não ser que lhe seja concedido pelos céus. Tudo é pela graça e não por meio das obras. Posso citar dezenas de passagens das Escrituras que confirmam o que digo, disse Tagarela, E Fiel respondeu: Muito bem, então. Sobre o que em particular nós vamos conversar? Sobre o que vocês desejarem. Pode falar de coisas celestiais ou terrenas, morais e éticas, temas evangélicos, assuntos sagrados ou profanos, passado ou futuro, estrangeiras ou do nosso próprio país, coisas essenciais ou circunstanciais, desde que em todas elas possamos aproveitar algo. Nessa altura, Fiel percebeu que, até aquele momento, o cristão estivera quieto e havia caminhado pouco à distância. Então Fiel, achegando-se a ele, lhe disse:
Que bravo companheiro conseguimos para a nossa jornada. Certamente será um bravo peregrino. A este comentário, o cristão sorriu com modéstia. Este homem com quem você simpatizou é capaz de, com sua língua astuciosa, enganar a todos os que não o conheçam. Quer dizer com isso que o conhece? Sim, e muito bem. Talvez até melhor do que ele mesmo se conheça, disse o cristão. Diga-me então quem ele é, fiel falou o cristão. Seu nome é Tagarela e ele também morava em nossa cidade. Estou admirado que não o conheça. Não pensei que nossa cidade fosse tão grande. Conhece sua família? Quem é seu pai? Sabe onde ele morava? Perguntou o fiel. É filho de um homem chamado Bem-Falante e morava na Rua da Boa Conversa, onde é conhecido por todos pelo nome de Tagarela, das palavras fáceis. Mas, apesar de sua língua sempre pronta a falar, não tem fama de bom amigo. Nota de rodapé. Não somos proibidos de falar mal de qualquer pessoa? O cristão, então, não está errado em falar sobre o Tagarela? Não, porque quando a glória de Deus e a honra do Evangelho estão em risco, e onde há perigo de um irmão nosso estar sendo enganado por um mero falastrão e professor de erros, é correto, pela natureza da situação, que o verdadeiro cristão identifique e exponha a todos a verdade, através do Espírito de Deus. Ele me parece ser um homem distinto, disse Fiel. É o que ele realmente aparenta ser para aqueles que não o conhecem muito bem, pois para eles, ele se apresenta melhor estando longe de casa, porque quando está perto, sua aparência já não é a mesma. Quando você diz que ele parece muito distinto, faz com que me lembre dos quadros de certos pintores que fazem melhor figura de longe do que de perto. Devo levar o que disse a sério? Afinal, vejo que está sorrindo, disse Fiel. Deus me livre de fazer piada deste assunto, embora eu esteja rindo, ou que eu o acuse falsamente. Vou contar-lhe o que sei sobre ele. Tagarela é um homem que aprecia qualquer companhia sem distinção e que se agrada de qualquer conversa que venha a surgir. O que conversou com você há pouco é o mesmo que falaria em uma taberna e afirmo que quanto mais bebesse em tal lugar, mais falaria daquilo que a sua boca estivesse cheia. A verdadeira religião não tem lugar em seu coração, sua casa ou sua conversação. Tudo o que diz ou faz é mentira e sua religião está apenas no barulho provocado por suas palavras. Nota de rodapé. Esses tipos de professores que mostramos agora sempre existiram. A causa do Evangelho é sempre atingida por eles e as mais preciosas verdades são desrespeitadas por sua conduta. Há mais prejuízo com o que eles fazem do que com a total ignorância e profanação. Previna-se e fuja de tais pessoas. Fim da nota de rodapé. Então Fiel afirmou, se isso é verdade, estou enganado a respeito dele. Pode estar certo, amigo Fiel, de que muito se enganou. Lembre-se dos provérbios. Falam, mas não fazem. E também, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Ele fala de oração, de arrependimento e em nascer de novo, mas tudo o que ele pode fazer é simplesmente falar. Já estive com sua família e observei tanto em casa como longe dela, portanto, o que sei a respeito é verdade. Seu lar é tão sem religião como a clara de um ovo é sem sabor. Lá as coisas são de outro jeito. Nada de oração, nenhum sinal de arrependimento dos seus pecados. Até os animais irracionais, à sua maneira, é claro, servem melhor a Deus do que ele. Pelo que sei, ele é uma mancha, uma desgraça, uma vergonha para a religião e para todos os que conhecem. No lugar onde mora, dificilmente se ouve uma palavra boa sobre a religião que tenha saído de sua boca. Seus vizinhos costumam dizer que ele é um santo quando está à distância e um demônio quando está em casa. Sua pobre família também pensa assim, pois em casa ele é grosseiro e age como um louco. É tão intempestivo que seus empregados não sabem o que falar ou fazer para agradá-lo. Aqueles que têm negócios com eles dizem que é melhor tratar com o ímpio do que com ele, pois certamente o ímpio seria mais honesto. Esse Tagarela, sempre que ele é possível, vai além disso, costuma enganar, defraudar e abusar daqueles com que negocia. Além disso, está ensinando os filhos a seguirem seus passos e se encontra neles algum sinal de temor infundado, pois é assim que chama o primeiro sinal de sua consciência sensível. Os chama de tolos e estúpidos e diz-lhe que de maneira alguma irá empregá-los em algum trabalho ou recomendá-los para alguém. Em minha opinião, creio que sua vida maldosa é uma vergonha e tem sido a causa de muitos tropeçarem caindo. Caso Deus não nos livre, ainda será a ruína de muitos mais. Nota de rodapé. Leia isto e tremam os que proferem tais mentiras com suas bocas, mas de fato nunca experimentaram o amor da graça de Cristo em suas vidas. Como podem desvalorizar a preciosa graça de Jesus e a sagrada palavra da verdade?
Terrível será o dia quando tiverem que, no futuro, prestar contas sobre os corações que com sinceridade buscavam a Deus. E vocês, peregrinos sinceros, leiam isto e deem a verdadeira glória ao nosso Senhor para salvar-nos de estar presos por barreiras de capacidade, nos capacitando a falar a verdade, o poder que nela encontramos e abraçá-la de todo o nosso coração. Para vivermos e caminharmos em verdade, devemos limitar-nos à companhia de pessoas santificadas. O que você fez para fazer a diferença? Fim da nota de rodapé. Bem, meu irmão, estou resolvido a crer no que você diz, disse Fiel. Não apenas porque sei que você o conhece, mas também porque, como cristão, me deu testemunho de quem ele realmente é. Pois não posso imaginar que você diria tais coisas apenas de má fé. Se você as declara assim, estou certo de que são verdadeiras essas informações. Talvez, se eu não o conhecesse, pensaria a princípio como você. E caso tivesse recebido tal testemunho apenas das mãos daqueles que são inimigos da religião, teria pensado que se tratava de calúnias, pois é isso que geralmente falam os homens maus a respeito dos bons. Mas posso provar tudo o que disse e ainda mais, e piores coisas que sei sobre este homem. Além disso, os homens bons e honestos se envergonham dele e não o chamam de amigo ou irmão. O simples mencionar de seu nome faz corar de vergonha aqueles que o conhecem. Agora compreendo que falar e fazer são coisas realmente distintas. De hoje em diante ficarei atento a essa diferença. Realmente são duas coisas bem diversas uma da outra, assim como a alma é do corpo. O corpo sem alma não é nada além de uma carcaça morta. Se estiver sozinho, é apenas uma carcaça. A alma da religião é sua parte prática. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Por estas práticas, o tagarela não se interessa, pensando que apenas ouvir e falar destas coisas o tornará um bom cristão. Por isso prossegue enganando a si mesmo. Ouvir nada é além de jogar a semente. Falar não é o suficiente para provar que realmente existem frutos no coração e na vida. Estejamos certos de que no dia do juízo os homens serão julgados por seus frutos. Não lhes será perguntado: crestes? Mas sim, você é dos que falavam ou daqueles que praticavam coisas boas? Nota de rodapé. Mesmo os pecadores redimidos que tiveram seus pecados lavados no sangue de Cristo, mesmo os que foram totalmente justificados pela justiça de Deus, mesmo os que receberam o dom da vida eterna através de Jesus Cristo, nenhum deles ainda é participante destas bênçãos de valor incalculável, a não ser aqueles que são participantes da fé em Cristo. E esta fé, que é dom de Deus, a fé que Deus elegeu, se manifesta através da obediência à vontade de Deus e traz frutos para a glória de Deus. E ninguém pode ser justificado pela fé e ter uma vida eterna apresentando as próprias obras, mesmo que sejam ações de muito mérito, pois ainda assim essas obras não podem trazer justificação e salvação. Aqueles que professam esta fé e afirmam crer em Cristo devem manifestar o seu amor a Ele pela obediência aos seus mandamentos. Portanto, ninguém engane a si mesmo, porque a fé sem obras é uma fé morta, que nunca trará a viva esperança de um Salvador ressurreto, e nem servirá de ajuda quando Ele vier como juiz. Fim da nota de rodapé. E de acordo com a resposta, será o julgamento de cada um. O fim do mundo é comparado a uma colheita, e sabemos que em uma colheita nada importa nos seus frutos. Nada que venha de outra fonte que não seja fé poderá ser aceito. Falo isto para mostrar quão significantes são as declarações de tagarela no dia do juízo. Então o fiel respondeu ao cristão: isto me lembra como Moisés descreveu o animal limpo. Era considerado limpo o animal que tivesse as unhas fendidas e que ruminasse. Para ser considerado limpo, era necessário possuir as duas qualidades. Uma só não era o suficiente. A lebre ruminava, mas era considerada impura, porque não tinha as unhas fendidas. Por isso, comparamos tagarela com a lebre. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina a palavra, mas não tem as unhas divididas. Não se afasta do caminho dos pecadores, como a lebre que não tem as unhas divididas. Mas suas patas são como as do cachorro ou do urso, ou seja, impuro. Por tudo o que sei, você deu a esses textos legítimo sentido evangélico, disse Cristão Fiel, mas eu gostaria de acrescentar um pensamento meu. Paulo, o apóstolo, chama esses homens faladores de metal que soa ou sino que bate. Ou, como ele também menciona em outro texto, coisas inanimadas que produzem sons. Isto é, aqueles que não possuem a verdadeira fé e a graça do Evangelho,
e que, consequentemente, não terão lugar no reino dos céus entre os filhos da vida, ainda que, quando falem, suas vozes procurem assemelhar-se à voz dos anjos. Foi por isso que, a princípio, gostei de estar em sua companhia, mas agora que sei a verdade, me sinto mal em sua presença. O que faremos para nos afastarmos dele? Siga os meus conselhos. Se fizer como lhe ensinar, logo ele estará aborrecido de estar ao seu lado. A não ser, é claro, que Deus toque em seu coração e ele se converta. O que devo fazer, então? Vá até ele e puxe a conversa. Comece a falar seriamente sobre o poder da fé. Depois que ele tiver aprovado o que você falar, pois não vai conseguir deixar de fazê-lo, pergunte diretamente se é desta maneira que ele também faz em casa, no seu coração e em suas conversas. Nota de rodapé. Sem colocar em prática o que se diz, o falar se torna apenas uma ideia vaga, uma declaração de fé sem nenhum valor. Alguns homens trocam a verdadeira fé por um tipo de fantasia da fé. Ao invés da reverência a Deus, preferem o poder que a religião pode oferecer e disfarçam a sua velha natureza adotando uma aparência de novas intenções. A verdadeira fé é sempre revelada pelos seus frutos, uma conversão real demonstrada pela vida e pelo falar. Não se iluda, não se pode enganar a Deus com mentiras ditas pela língua, se o coração não está inclinado em direção a Deus através do amor e da obediência. Fim da nota de rodapé. Então o fiel chegou-se mais a Tagarela e lhe disse: Venha, vamos conversar mais. Como você está se sentindo agora? Eu estou bem, obrigado, respondeu Tagarela. Pensei que havia gostado de nossa conversa e que falaríamos mais. Podemos conversar agora. Vou propor-lhe essa pergunta. Como se revela a graça salvadora de Deus quando está realmente presente no coração do homem? Entendi. Agora nosso assunto será sobre o poder das coisas espirituais. Esse é um tema muito bom para ser discutido. Vou lhe dizer já o que penso de forma resumida. Primeiro, sempre que a graça de Deus está no coração do ser humano, levanta um grande clamor contra o pecado. Segundo, não, espere um pouco, disse Fiel. Vamos discutir esses tópicos, um de cada vez. Eu penso que expressaria melhor o que pretende falar se dissesse que a graça se manifesta pelo desejo da alma em abominar o pecado. E qual a diferença entre levantar um grande clamor contra o pecado e abominar o pecado? Perguntou Tagarela. Ah, meu amigo, existe uma enorme diferença entre as duas coisas, Fiel. Um homem pode clamar contra o pecado apenas por questão de comodidade, de fazer o que todos esperam que ele faça, e entretanto continuar sem abominá-los pela virtude divina. Eu mesmo já conheci alguns tipos que clamavam do púlpito contra o pecado, mas que o toleravam bem em seus corações, em suas conversas, em suas casas. A senhora de José, quando ele ainda era um escravo, clamou contra ele como se tivesse realmente sido desonrada. Mas apesar de todo o barulho que provocou, o que ela realmente desejava era que José tivesse concordado em cometer aquele pecado com ela. Algumas pessoas gritam e protestam contra o pecado, como as mães ralham com as suas crianças, chamando-as de lavadas e desobedientes, para em seguida beijá-las e sentá-las no colo. Acho que percebi o que deseja. Quer me fazer tropeçar em minhas próprias palavras, disse Tagarela. Não, de maneira nenhuma. Estou apenas colocando as coisas em seus devidos lugares. Mas conte-me, qual é a segunda coisa que, em sua opinião, demonstra a obra de graça no seu coração? Tagarela então respondeu Fiel: possuir um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Bem, acredito que esse deveria ser o primeiro sinal da obra da graça no coração do homem a ser considerado. Mas primeiro ou último, tanto faz, ambos são falsos. O conhecimento, mesmo um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho, pode ser alcançado e ainda assim pode não haver transformação pela graça na alma do homem. Sim, um homem pode ter todo o conhecimento existente e, apesar disso, não saber absolutamente nada. Então, consequentemente, não será um dos filhos de Deus. Quando Jesus disse: "Vocês sabem o que são todas estas coisas?" e os discípulos responderam sim, então Jesus acrescentou: "Vocês serão felizes se as praticarem." Ele não abençoou o conhecimento que eles tinham, e sim as ações que praticariam. Porque existe um tipo de conhecimento que se importa com as ações. Aquele que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja. Um homem pode ter conhecimento de como é um anjo e pode até fingir se comportar como um, mas isto não o torna um cristão. Portanto, esse tipo de sinal não é verdadeiro. De fato, o saber é uma coisa que agrada aos faladores e portadores de vantagem, mas o agir que agrada a Deus. Não que alguém só possa ser bom se não tiver nenhum tipo de conhecimento, porque sem conhecimento o coração se torna vazio. Existem dois tipos de conhecimento: o que repousa na pura especulação e aquele que é acompanhado pela graça da fé em Cristo e pelo amor. Este último sempre conduz o homem a obedecer à vontade de Deus em seu coração. Já o primeiro
é o que serve aos faladores. Todavia, sem o último tipo, o cristão verdadeiro não se sente satisfeito. Dá-me entendimento para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Tagarela então disse fiel: novamente você está tentando me confundir com minhas próprias palavras. Isto não serve para edificação. Nota de rodapé. Sim, mas certamente serve para o autoexame e para redirecionar a alma do homem. Melhor que seja assim do que edificar alguma coisa sobre enganos e falsas esperanças. Fim da nota de rodapé. Se você preferir, disse Fiel, fale sobre outro sinal de como a graça de Deus se revela ao homem. Não vou falar. Tenho certeza de que não vamos concordar um com o outro. Já que não quer discutir, me permite então continuar? Você é livre para falar. As obras da graça na alma humana revelam-se para aquele que já a possui, ou aquele que anseia por ela em seu coração. Para quem a tem, se revela desta forma: produz a convicção do pecado, especialmente sobre sua natureza impura e do pecado da descrença, em virtude da qual certamente será condenado à perdição eterna, a não ser que encontre a misericórdia de Deus através da fé em Jesus Cristo. Esta visão e este entendimento trabalham na alma do homem para que se envergonhe do seu pecado e para o seu arrependimento. O homem pode encontrar, além de tudo isso, a revelação do Salvador do mundo em seu próprio coração e a absoluta necessidade de juntar-se a ele, por toda a vida, na qual sempre encontrará famintos e sedentos, aos quais o Senhor Jesus fez grandes promessas. E de acordo com a força ou a fraqueza da fé em seu coração, será então a paz e a sua alegria, seu amor à santidade, seu desejo de melhor conhecer e servir o seu mestre enquanto estiver nesse mundo. Porém, mesmo que eu diga que a graça revelaria a si mesma para o homem, isso de nada adiantaria a não ser que ele estivesse apto para concluir que se tratava de uma obra da graça, porque em função de suas corrupções, seu desrespeito ao bom senso, as avaliações e os julgamentos feitos por ele são comprometidos e geralmente são mal interpretados. Portanto, para aquele que afirma ter a obra da graça em seu coração, será requerido um julgamento justo e claro das questões ao seu redor, antes que absolutamente convicto possa concluir que esta seja uma obra da graça. Já para outros, a graça é manifesta de outra maneira. Primeiro, através da experiência da confissão de sua fé em Cristo. Segundo, através de um viver que corresponda a essa confissão, o que implica em buscar santidade em todas as áreas de sua vida, na família, em suas conversas, em qualquer lugar onde estiver. Aquele que age desta forma é geralmente conduzido a aborrecer o pecado e suprimi-lo no seio de sua família e a trabalhar para promover a santidade no mundo, mas não como um hipócrita falador possivelmente faria, e sim pela sujeição à fé, ao amor e à palavra de Deus. Nota de rodapé. Somente essas atitudes serão evidências concretas de que realmente somos discípulos de Cristo e que honramos a sua verdade, suas virtudes e recomendamos a sua religião ao mundo. Sem esse poder divino, professamos um nome dentre tantos outros, enquanto estamos mortos na verdade do Evangelho. Examine-se a si mesmo e examine seus caminhos. Fim da nota de rodapé. Agora, caro companheiro, após esta breve descrição das obras da graça e de como podemos identificá-las quando se revela ao homem, se você tem alguma objeção, deve dizer. Caso contrário, permita-me levantar uma segunda questão. Não tenho nada a dizer. O momento não é para se fazer objeções e sim para ouvir. Diga-me qual é a segunda questão da qual você deseja falar. A segunda questão que gostaria de propor-lhe é esta. Você já experimentou a primeira parte dessa descrição que eu fiz e agiu em sua vida e em suas conversas para testificar as obras da graça? Ou apenas manteve uma religião mundana e de aparência não calcada de fato na verdade do Evangelho? Por favor, se estiver propenso a responder-me, eu lhe peço que não repita novamente que conhece o Deus para quem dizemos amém. Também não diga mais nada, a não ser que sua consciência possa testificar que não é aprovado quem a si mesmo recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Além do que dizer que sou isto ou aquilo, quando todos os meus vizinhos afirmam que estou mentindo, é na verdade uma grande transgressão. Nota de rodapé. Bendito fiel, esta atitude de contradição é uma das mais praticadas no mundo e infelizmente também na igreja. Este é um exemplo de como podemos detectar os falastrões e fazedores de barulho que existem soltos pelo mundo e de como afastá-los do convívio dos santos. Fim da nota de rodapé. Ouvindo as palavras de Fiel, Tagarela sentiu-se constrangido e até chegou a corar com certa vergonha, mas recuperou-se imediatamente e respondeu-lhe: Você vem agora com essas conversas de experiência, de ter consciência de Deus e também apela a Ele para justificar tudo o que diz. Sinceramente, eu não esperava por esse tipo de discurso e também não estou disposto a dar-lhe resposta para essas questões, a não ser que você pretenda me catequizar. E mesmo que você faça isso, ainda posso me recusar a aceitar você como meu juiz. Eu lhe peço, todavia, que me diga por que resolveu fazer-me todas essas perguntas.
Nota de rodapé. Uma alma e um coração ansioso, que juntos procuram com atenção respostas para as questões que definem a maneira de conduzir a vida, não combinam com falastrões. Toque o sino que fala da doutrina da graça e muitos se juntarão a você. Mas comece a falar de como a graça de Cristo realmente age em seu coração e influencia a sua vida e a sua maneira de seguir a Cristo através da negação do próprio eu, da obediência em todas as coisas, e eles não poderão suportar. Sentir-se-ão ofendidos, se afastarão de você e dirão que é um legalista. Fim da nota de rodapé. Porque percebi que estava ansioso por conversar, disse Fiel, e porque não sabia que você não tinha em seu coração nada além de noções e ideias vagas. Para falar a verdade, além disso, ouvi dizer que você era do tipo de pessoa cuja religião produz um falar mentiroso e que sua conversa dá, através da sua boca, testemunho da mentira. Ouvi também que você é uma mancha, uma vergonha entre os cristãos verdadeiros e que a religião que prega é de longe o pior em sua conversa pagã, em que alguns já tropeçaram por terem sido levados por suas conversas a caminhos errados, onde há muitos outros que estão em perigo de serem destruídos por causa de sua conduta. Sua religião é falsa, por isso está permanentemente ligada à cobiça, às impurezas, mentiras, falsos juramentos e companhias impróprias. A sua conduta é de quem está em uma taberna. Há verdade no provérbio que diz sobre a prostituta, que ela é uma vergonha para todas as mulheres. Este provérbio também pode ser aplicado a você, que é uma vergonha para todos aqueles que ensinam o Evangelho. Tagarela então respondeu ao Fiel: já que você está sempre pronto e traz na ponta da língua todas essas informações e a tudo julga com grande severidade, só posso concluir que você é algum tipo de homem melancólico ou irritadiço, com o qual eu não desejo mais conversar. Adeus. Nota de rodapé. Quando o coração do homem está corrompido, ele se torna contrário à verdadeira convicção do pecado e, consequentemente, se afastará daqueles que não aprovarem as suas atitudes. Então irá condená-los e tentará justificar-se. A alma infiel e mentirosa não consegue se ajustar a uma conduta sincera e cheia de fé. Não age desta maneira, mas creia na verdade. Fim da nota de rodapé. Assim, o cristão voltou a caminhar junto do fiel e falou: eu lhe disse que isso iria acontecer. As palavras dele sobre os cobiças e suas paixões não poderiam entrar em acordo com o que você disse sobre a fé e a graça de Deus, pois ele foi mais fácil deixar sua companhia do que mudar de vida. Mas aconteceu como eu disse, então deixemos que ele vá. O maior prejuízo será dele, sem dúvida alguma. Nós nos salvamos de seguir em sua companhia, pois suponho que ele continuará agindo da mesma forma. Ele poderia nos trazer problemas se tivéssemos seguido junto com ele. Além do mais, o apóstolo Paulo disse: aparta-te dos tais. Fiel então disse a cristão: ainda assim fiquei satisfeito com essa pequena conversa que tive com ele. Pode ser que mais tarde ele venha refletir sobre o que falamos, pois lhe falei de forma clara e direta. Tenho certeza de que se vier a perecer, minhas mãos estarão limpas de seu sangue. Nota de rodapé. Pense sobre isto. Esses são os princípios corretos pelos quais devemos iniciar e finalizar nossas ações, recebendo em amor repreensões sobre nossas atitudes e tendo Jesus como nosso alvo, para que possamos converter nossos amigos pecadores. Fim da nota de rodapé. Você fez muito bem em lhe falar diretamente, disse cristão fiel. Existem poucos homens nos tempos atuais que falariam assim de sua fé. Por causa dos enganadores é que muitas vezes a religião acaba tendo má reputação para os que dela ouvem falar. Sim, por causa de tolos falastrões cuja religião está baseada apenas em palavras, cujas falas são debochadas e vãs as suas conversas, mas que acabam sendo admitidos no meio da comunhão religiosa, o que deixa o mundo atônito, o que destrói a sinceridade dos nossos corações e envergonha o cristianismo. Seria muito bom que todas as pessoas tivessem a mesma atitude que a sua. Desse modo, ou ficariam conformadas com a religião, ou a companhia dos verdadeiramente santos seria demais para eles. Disse Fiel, então. Tagarela bravamente falava com um pavão que a cauda abria, pois conseguir levar ao chão a todos pretendia. Porém, quando Fiel lhe contou como são, na vida do homem, as obras da graça, foi como a lua que hoje é cheia e brilhante, mas que amanhã perde seu clarão, pois passageiro era o seu desejo de conhecer tais obras no coração. Após ouvir essas palavras, o cristão e ele continuaram falando de todas as coisas que haviam encontrado durante a peregrinação de ambos, o que, de fato, tornou a caminhada mais fácil, pois de outra forma teria sido tediosa, porque agora seguiam para o lugar despovoado, onde por um bom tempo a ninguém avistaram. Nota de rodapé. Observar e compartilhar experiências espirituais é algo muito proveitoso que reaviva a alma. Na maioria das vezes, este compartilhar transforma os desejos da vida em jardins de delícias, tornando tranquilo o fatigante caminho dos peregrinos. Que possamos olhar mais para Cristo e falar mais do seu amor uns para com os outros, porque a alma daquele que é humilde exalta a Cristo.